Olá! Hoje eu vou compartilhar aqui com você, a pedidos, né? Muita gente pediu um joguinho rítmico musical que eu criei com cartinhas. E na verdade, quando eu criei esse jogo, eu ainda nem sabia para que servia, mas aí conforme eu fui aplicando, eu fui modificando e desenvolvendo, aí eu fui vendo as várias utilidades que ele pode ter para desenvolver musicalidade, para desenvolver noção matemática, a relação entre símbolo e som, partitura, introdução, né, a partitura. E é um jogo divertido e tem muitas possibilidades também. E esse jogo, na verdade, a história desse jogo é que eu comecei a criar esse jogo num acampamento que eu trabalho, que é o acampamento Paruru, que é um acampamento muito legal para crianças e jovens. E já trabalho lá faz 15 anos, tal. E a gente sempre tá tentando pensar em brincadeiras novas, né, atividades. E eu tava lá tentando pensar numa brincadeira que misturasse som e alguma representação visual do som, né? Aí comecei a fazer uns desenhos assim, comecei a pensar e pensei, poxa, quais são os sons mais básicos, né? Os timbres mais básicos. E aí eu pensei que um dos timbres mais básicos é o tum e o outro é o tá, né? E aí tem um terceiro timbre que dá para entrar nessa história aí que é o ts. E só com esses timbres já dá para fazer um monte de coisa. Então eu vou compartilhar agora como é que funciona esse jogo das cartinhas para você. Vou inverter a câmera aqui. Bom, consegui inverter e agora eu vou mostrar para você como é que vai funcionar esse joguinho. Então, partir das ideias básicas do tum, do tá e do ts. Então, para representar o tum, eu escolhi essa cartinha, o círculo. Tum. O tá, eu escolhi essa figura aqui, o triângulo. Tum, tá. E o ts, eu escolhi essa cruzinha aqui. Então só com essas cartinhas já dá pra brincar com bastante coisa, né? Se a gente faz tum, tá, tss, tum, tá, tss, tum, tá, tss, tum, tss, tá, tum, tss, tá, tum, tss, tá. E se a gente dobra o número de cartinhas, tem mais possibilidades, né? Tum, tss, tum, tum, tss, tum, tum, tss, tum. Tum, tss, tum, tá, tum, tss, tum, tá, tum, tss, tum, tá. Tum, tá, tss, tá, tum, tá, tss, tá, tum, tá, tss, tá. E aí eu resolvi criar também cartinhas que representassem o equivalente escrito. Tum, tss e tá. Então só com essas cartinhas aqui já dá pra fazer bastante coisa. Fazer uma sequência aqui. Tum, tss, tá, tá, tum, tss, tá, tá, tum, tss, tá, tá, tum, tss, tá, tá. Tum, tss, tss, tá, tum, tss, tss, tá, tum, tss, tss, tá. Tum, tss, tá, tá, tum, tss, tss, tá, tum, tss, tá, tá, tum, tss, tss, tá, tum, tss, tá, tá, tum, tss, tss, tá. Muitas possibilidades. Agora, se a gente juntar essas cartinhas aqui nos seus pares... Ah, e uma ideia muito boa também é fazer um jogo da memória, que dá para fazer com todas essas cartinhas. Então eu decidi brincar com essas cartas e comecei a pensar em possibilidades. E essas possibilidades envolveram mais subdivisões. Então, no tum, aqui veio o tum tum e veio o tum 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 tum.
No tá veio tá, tá. Veio tá, 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 tá. E no ts veio tss, tss. E veio tss, 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 tss. E também o equivalente escrito. Tum, tum. Tum, 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 tum. Tá, tá. Tá, 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 tá. Ah. Tss, tss. Tss, 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 tss. Então, só com isso já dá muita possibilidade. E a gente vai brincar um pouquinho agora com essas possibilidades. Então, por exemplo, só com esse timbre aqui, tum, 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 tum. Beleza? Agora incluindo outros timbres. Por exemplo, o tá. Tum. Tá, tá. Tum, tá, tá, tum, tum, tá, 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 tum, tá, tá, tum, tum, tá, 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 tá. E incluindo outras possibilidades. Todas as possibilidades agora. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. E misturar todas as figuras e as letras. Aqui para você ver direitinho. Essa aqui. Tá. Beleza, vamos ver como é que fica isso aqui. Tum. Tá, 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 tá. Tá, tá. Tum, 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 tum. Tá, 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 tá. E de trás pra frente. Tá, 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 tum. Tum, 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 tá, tá. Tá, 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 tum. E é isso. Essa é uma breve introdução ao joguinho das cartinhas que você pode recriar se você quiser, você pode brincar com ele. E por enquanto é só. Tchau!